Essa mensagem de hoje que Deus reservou para nós versa sobre a esperança. Esperança esta para aqueles que creem, para aqueles que seguem, para aqueles que acreditam, para aqueles que entregaram suas vidas a Deus. Eu gostaria de fazer menção desta mensagem, deste tema que nós aqui escolhemos da esperança, primeiramente lendo um verso da palavra de Deus que está no Salmos 33, do verso 18, que diz lá: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. É interessante nós falarmos sobre a esperança, porque a esperança ela produz determinados subsídios na vida da pessoa que geram substâncias que podem capacitar ela além das suas forças normais, né? Vamos dizer assim, estudiosos já escreveram alguns artigos sobre aquelas pessoas que creem em Deus, aquelas pessoas que têm uma religião, aquelas pessoas que têm uma crença, a possibilidade da vida, de enfrentar, enfim, de seguir o curso da vida, elas têm uma probabilidade maior de resolução dos seus problemas. Então, essa crença, essa esperança que há no coração das pessoas, ela nutre algo que capacita, que os ajuda na resolução dos seus problemas no decurso da vida. E a Bíblia, ela fala, a Bíblia relata, e o salmista escrevendo esse salmo, ele vai passando exatamente isso que nós estamos falando, a credibilidade, a esperança, né? No verso 19 diz: para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. Então essa esperança consiste numa certeza da alma, na firme confiança sobre as coisas futuras, porque tais coisas decorrem da revelação e das promessas de Deus. A esperança bíblica do crente está intimamente vinculada à fé. Então a confiança e a esperança de Deus, da pessoa em Deus, ela nutre então todas essas condições que a pessoa passa a ter uma disponibilidade, a ter uma condição, se comparada com aquele que não tem crença alguma, ele tem algo a mais. Eu quero fazer aqui um relato, que eu estava conversando com uma pessoa ontem, que ela é da área de enfermagem, e ela é cuidadora de uma pessoa que está acamada já há algum tempo, já em fase terminal do câncer, e ela apresentou então o plano de salvação para essa pessoa, porque essa pessoa já não, em tese, não teria mais nada a perder. E essa pessoa, então, apesar de toda a dedicação dessa enfermeira de apresentar o plano de salvação para ela, ela não quis e falou: eu não quero conversa, não quero que ninguém fique nem dentro do quarto, se afaste de mim. Então, a pessoa que ela já perdeu todas as esperanças e diante dessa desesperança, nós cremos e queremos crer que essa pessoa ela fica muito mais vulnerável às ações da enfermidade e de todas as outras intempéries que a vida pode proporcionar. Quando a pessoa tem essa disponibilidade, essa disposição de acreditar, coisas acontecem na vida da pessoa. Eu li aqui do Salmo 33, o verso 18 ao 19, mas mais para frente o 21 e o 22 diz lá: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. E no 22 diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então quem espera em Deus,
quem credibiliza Deus na sua vida, ele tem algo mais do que as pessoas normais. Porque a esperança motiva, a esperança é algo... a Bíblia, os relatos bíblicos diz lá, a carta de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, relata lá: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15 de Romanos, lá no verso 13, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Então, diante dessa afirmação de Paulo, diante dessa condição que a Bíblia nos oferece, nós podemos dizer muito tranquilo a você que nos ouve, que você que ainda, porventura, não tem uma experiência com Deus, você ainda que não aceitou a Jesus como seu Salvador, eu digo para você e afirmo biblicamente que há esperança para aquele que crê em Jesus Cristo. Você que nos ouve, que ainda não teve essa oportunidade, você poderá fazê-lo, e é tão simples, basta você aí colocar a sua mão no seu coração, e diante desta fala que nós aqui estamos, e você na tua intimidade, peça: Senhor, eu quero ter essa esperança, eu quero conhecer-te, eu quero ter esse Jesus, eu quero ter esse Deus que todos almejam. E com certeza, quando há sinceridade de coração, Deus não deixa ninguém desesperançado, porque o Deus é a esperança do povo, é a esperança da humanidade. Então, se você está desesperançado, se você, porventura, que nos ouve, está às vezes num quadro de enfermidade, de problemas, desesperançado, eu afirmo para você, conforme o tema dessa mensagem: há esperança para aquele que crê em Deus. A base da esperança daquele que crê. As Escrituras é o alicerce de tudo isso. É o alicerce da esperança segura do crente. Procede na natureza de Deus, de Jesus Cristo e da palavra de Deus. As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel, no passado, ao seu povo. E se nós fazemos, eu vou fazer aqui um relato muito rápido. O salmista, no Salmo 22, revela a ajuda de Davi numa luta pessoal que ameaçava a sua vida. Então ele escreve uma porção de relatos dos Salmos. Lá no Salmo 105, o salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por ter livrado o povo do Egito, a Israel, e havê-lo conduzido pelo deserto de Canaã. O Salmo 124 ainda diz, fala sobre socorro. Só Deus pode livrar o seu povo. E ainda o escritor aos Hebreus relata: assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Queridos, quando nós respaldamos a nossa vida, nós nos disponibilizamos diante de Deus, há esperança, porque nós passamos a ter essa condição de haver algo na nossa vida, algo que a esperar, aquilo que possamos almejar. Há um ditado que quando não há esperança, não há vida. E eu quero crer que é realmente isso aí. Porque enquanto nós estamos vivos, há esperança, nós esperamos algo, nós temos alguns sonhos, nós temos algumas metas, temos alguns alvos. Então, quando nós ainda temos essa disponibilidade de almejar algo, nós temos esperança. E temos esperança, nós temos algo com Deus. Veja só, por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus, não têm que se firmar para ter confiança. É o caso daquela senhora que eu relatei, que ontem ainda conversei com aquela técnica de enfermagem, que aquela mulher não tem mais esperança, ela está em uma fase terminal, mas também ela é oriunda, provavelmente, de alguma seita, de alguma coisa, que ela não aceita Jesus, não aceita Deus na sua vida, porque ela não tem esperança nenhuma. Porque a esperança
há esperança para aquele que crê, e com certeza ela não crê. Então, o apóstolo Paulo orienta no seguinte aspecto: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele fala aqui aos que dormem e aqueles que não conhecem a Deus, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Então ele faz aqui, o Paulo vai fazendo essa referência aos Tessalonicenses, que ele estava ali orientando aquela igreja de Tessalônica, estava ali formatando os primeiros crentes em Jesus Cristo, e estava então dando essa orientação, a mesma orientação que ele dá aos Efésios também. Estavam estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele orientando essas duas igrejas, que a esperança está na pessoa que crê em Jesus Cristo. A pessoa que não tem essa esperança, ela está estranha, ela está dormindo, ela não tem essa possibilidade. E veja só, o escritor dos Provérbios nos dá uma advertência muito boa aqui, para nós afirmarmos esse tema que nós propomos nesta manhã. O justo até na sua morte tem esperança. Provérbios 14, 32. E Jeremias, no capítulo 17, no verso 7, ele diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amados, diante dessas afirmações aqui que eu estou, não são as minhas afirmações, mas as afirmações que a Bíblia nos revela, nos impulsiona a cada momento termos ainda mais certeza da nossa salvação, mais certeza, mais confiança naquilo que nós cremos, naquilo onde que nós andamos, onde nós assentamos os nossos anseios, onde nós colocamos toda a nossa vida. A plenitude da revelação do novo concerto em Jesus Cristo acresce ainda mais uma razão para a esperança inabalável em Deus, para nós que cremos. O Filho de Deus veio para destruir as coisas do diabo. E se nós formos fazer aqui alguns relatos da Bíblia, em todos os momentos em que Jesus esteve aqui, quando em vida na terra, ele fez menção e fez atos que lutando exatamente contra essa natureza, contra essa força, contra essas condições que o diabo estabeleceu na terra para desviar o homem do seu intuito. Desde o início, lá na origem do primeiro pecado do homem, nós observamos a luta de Satanás para tirar essa esperança do homem, tirar essa condição, esse relacionamento do homem com Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, meus queridos, a esperança está ligada à nossa fé e à nossa condição de estarmos com Deus, porque o diabo, segundo então essa linha de raciocínio, nós temos como certo que o diabo ele veio para desesperançar as pessoas. E nós temos visto, os noticiários são testemunhos de pessoas que tiram a sua própria vida. Por quê? Porque estão desesperançados. E o diabo, o inimigo voraz das nossas almas, é o encabeçador de tudo isso. Assim como Deus produz a esperança para aquele que crê, automaticamente o nosso inimigo voraz das nossas vidas trabalha ao contrário, desesperançando. Ah, mas a tua vida não tem mais valor, faz isso, faz aquilo. Então, queremos dizer para você que Jesus, ele, em todo o seu ministério, Jesus, ao expulsar os demônios durante o seu ministério terreno, demonstrou o seu poder sobre Satanás. Além disso,
pela sua morte e ressurreição, ele esmagou o poder de Satanás e demonstrou o poder do reino de Deus, estabelecendo uma nova perspectiva, uma nova condição para que nós que esperamos em Deus, almejamos. Lá no Evangelho de São João, capítulo 12, 31. Então, ele nos proporcionou uma nova expectativa, uma nova esperança. Pedro exclama com entusiasmo a respeito da nossa esperança: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma vida e esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo, quer dizer, nos despertando para uma nova vida, pela ressurreição de Cristo entre os mortos. Jesus é, pois, chamado a nossa esperança. Paulo ainda fazendo referência às igrejas que iniciavam ali a carta aos Colossenses, capítulo 1, 27, diz: Jesus é, pois, chamado nossa esperança. Há esperança no nosso Jesus. Jesus é a nossa esperança. A palavra de Deus é a base da esperança, que revelou sua palavra através dos profetas e apóstolos no passado. Ele os inspirou pelo Espírito Santo para escreverem isentos de erro, com certeza. Não há o que refutar sobre as coisas. Toda palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, verso 17, dá essa afirmativa para nós. Ainda, na segunda carta de Pedro, ele faz menção: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela d'alva apareça em vosso coração. Na segunda carta de Pedro, no verso 1, verso 19, 20, 21, vai dizendo o seguinte: sabendo primeiramente isto, que a nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus amados, toda afirmação bíblica da esperança, que Deus é a esperança, que Jesus é a nossa esperança, está embasado na Bíblia, na palavra de Deus, conforme nós aqui citamos. O apóstolo Paulo, ele foi muito categórico e por muitas vezes ele faz essa afirmação ao povo que ele estava doutrinando, ao povo que ele estava evangelizando, ao povo que ele estava ali dando início àquela igreja, que agora tomava um novo perfil. E ele vai, por muitas vezes, ele vai fazendo conotações interessantes. Na carta ainda aos Romanos, no capítulo 12, ele vai falando: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aí, ainda na carta aos Romanos, ele vai fazendo, ele vai colocando alguma coisa para que nós pudéssemos hoje ficarmos bem tranquilos quanto às condições que a própria vida nos oferece em relação à esperança, em relação a Deus. Em meio às aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face, e produz em nós um espírito e caráter perseverantes que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência madura, que não decepciona,
numa esperança matura, a graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida na volta do Senhor para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra, enquanto estivermos na terra, temos amor de Deus derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, e verso 1 até o verso 5 por ali, ele vai falando exatamente disso aí, da paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência resulta numa esperança que só aquele que crê pode produzir. Porque se nós fôssemos falar assim, a grosso modo, que a tristeza ou os problemas da vida vai produzir alguma coisa de bom, somente aquele que espera em Deus, somente aquele que está coberto pela esperança de Deus. Por isso que é interessante, aquelas pessoas quando se convertem, quando passam a respaldar a sua vida com Cristo, ela passa realmente, conforme o apóstolo Paulo diz, ter um novo comportamento, uma nova vida, nova criatura em Cristo Jesus. Eis que tudo se faz novo. Todo aquele processo desesperançoso, todas aquelas coisas que anteriormente a pessoa vivia cheios de motivações contrárias e desesperançosas, quando nós aceitamos a Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor das nossas vidas, uma nova performance toma a nossa vida, os nossos rumos são diferenciados, a nossa vida passa a ter perspectivas diferenciadas. Onde não havia esperança, agora há esperança. Onde não havia vida, agora há vida. Onde não havia expectativa, nem perspectivas alguma, agora passa a ter motivação e muita para viver, para respaldar a sua vida. Eu tinha um pastor, que foi um dos primeiros pastores nosso lá, o pastor Joel, que ele dizia que quando ele era seminarista, ou nos seus primeiros suas primeiras missões, eles iam fazer as missões ali nas ilhas no litoral, e ele observava bem as coisas e via quando aquelas pessoas realmente aceitavam a Jesus Cristo, havia transformações que eles passavam, faziam a evangelização, e depois de um tempo eles retornavam. Então, de longe, quando eles tinham já a lista das pessoas que eles iam fazer as visitas, tal, quando eles iam chegando perto da casa, as pessoas às vezes já davam evidências de que tinham realmente mudado a sua vida, tinham aceitado a Jesus. A sua vida passava a ter uma nova esperança, uma nova perspectiva. Eles olhavam aquelas casas simples, talvez ainda pessoas de origem indígena, passavam já a ter as características de longe da casa, uma transformação visual, inclusive na sua casa, no seu ambiente, no seu habitat, já havia transformações, porque a esperança de Deus já havia motivado o coração daquelas pessoas. Então é isso que hoje, num mundo tão complexo, tão cheio de desesperanças, nós lançamos essa palavra para você, essa palavra profética de que a esperança para aquele que crê em Deus, não é minha, mas a palavra de Deus, a sua essência da palavra de Deus. Quando nós não temos mais nada na vida, as nossas perspectivas estão todas exauridas, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus ainda pode produzir coisas completamente fora da nossa capacidade humana de pensar. Quando Deus adentra na nossa vida, muitas transformações, muitas coisas. Nós temos trabalhado com os detentos, e ali eu trabalhei muito tempo nessa área de pessoas excluídas da sociedade, trabalhei muito tempo com drogadição, e a gente percebe com toda
toda tranquilidade, que quando realmente Deus adentra, quando a pessoa permite que Deus faça algo na sua vida, quando ele espera que realmente, quando ele respalda a sua vida em Deus, Deus produz efeitos tão grandiosos. E nós tivemos evidência esses tempos aí, quando nós começamos a trabalhar no presídio, que veio um daqueles nos procurar e perguntar, fazer alguns questionamentos sobre a sua família, sobre a sua esposa. E nós traçamos uma linha de raciocínio, uma linha de ação bíblica, que ele deveria permanecer e orar para que aquela pessoa que era a sua esposa, que ele não procurasse mais ninguém, mas aquela que Deus tinha colocado no seu caminho, que ele orasse e perseverasse para que aquela pessoa tivesse o seu coração mudado. E para nossa surpresa, então, foi um processo muito rápido. Ele passou a fazer aquilo que nós havíamos orientado. E um dia que nós chegamos ali para fazer o culto, ele veio todo esperançoso, todo sorridente para nós. Pastor, que maravilha, minha esposa resolveu vir falar comigo. Então, para ele era impossível, era coisa que nunca mais aconteceria. A sua esposa jamais iria lá visitá-lo. E quando ele esperou em Deus, ele respaldou a sua condição em Deus, Deus proporcionou para ele aquilo que ele almejava. A suma esperança do crente e a confiança não deve estar em seres humanos. E a Bíblia é categórica, vai falando muitas coisas sobre isso. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. O salmista no Salmo, mesmo o Salmo que nós lemos aqui no 33, mas alguns versos anteriores, no verso 16 e no verso 17. E lá no 147, ele diz, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então Deus se agrada na nossa esperança quando nós esperamos em Deus, porque Deus é a esperança da nossa vida. Talvez a única esperança concreta que se cumpre, que pode ser realizada, é quando nós esperamos em Deus. O tempo de Deus é realmente algo tremendo em nossa vida. E Paulo ainda vai fazendo recomendação. Ele diz, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17. Ele faz uma recomendação drástica. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Queridos, diante dessa afirmação, diante desse contexto tão rico aqui, essa esperança que vai envolvendo uma série de coisas, que vai credibilizando e vai nos dando substâncias para que nós possamos afirmar com todas as letras que realmente aquele que crê em Deus, aquele que está em Deus, há esperança, ele tem esperança. Seja qualquer adversidade que o mundo possa proporcionar para ele, mas ele estando, mesmo que ele esteja lá, no caso daquela senhora que eu falei, em fase terminal da sua vida, mas se ele estiver em Cristo, ele vai com a certeza que se ele partir daquela vida agora, ele vai estar com Cristo naquele mesmo momento. Então para ele não há desesperança nenhuma. Só se eu sair desse mundo, eu vou para um mundo futuro de glória, onde estarei junto com o meu Senhor. Glórias a Deus. Então a nossa expectativa é como o escritor dos Provérbios diz, até na morte do crente há esperança. Há motivação de júbilo, porque é certeza de um que sai desse mundo terreno para a glória de Deus, para o reino dos céus. Paulo, então, quando faz
essa orientação aos ricos, ele diz: antes deve estar em Deus, no seu Filho Jesus e na sua palavra, e que consiste essa esperança, é o que consiste a esperança está em Deus. Temos esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece nas tribulações desta vida presente. É o refúgio dos dias maus, conforme Jeremias diz lá na carta, no seu livro 17, do verso 17, diz lá: meu refúgio és tu no dia do mal. E nós vivemos hoje um mundo repleto de tantas coisas. Mais do que nunca nós temos que ter esperança e respaldar nossa vida em Deus. Temos esperança que chegará o dia em que nossa tribulação cessarão aqui na terra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Tendo esperança em Deus, como também espero, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. A carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Então, por mais que haja tudo que houver aqui, mas a esperança da ressurreição, da nossa ressurreição, de estarmos na glória com Cristo. Então, por mais que nós tenhamos aqui uma vida repleta de tribulação, repleta de condição adversa que for, a nossa esperança ainda está futura, porque se nós aqui passarmos por grandes percalços, lá no futuro Deus vai nos dar uma condição de gozarmos da vida eterna. E a palavra de Deus é muito certa, diz que nada se compara com aquilo que está previsto para aqueles que creem e têm a sua vida, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então a maior promessa do crente está por vir ainda, que é a ressurreição, a salvação eterna. Então nós temos esperança na consumação da nossa salvação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, conforme eu estava falando, estava formatando ao início da igreja de Cristo, ele vai falando assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, meu amigo, você que está nos vendo aí, então nós não fomos predestinados para a ira e para terminar a nossa vida no inferno, mas sim estarmos com Deus. Deus quer que todos nós nos salvemos. A salvação é para todos aqueles que confessam com a sua boca, que reconhecem que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para nós concluirmos, eu digo, com promessas tão grandes, reservadas àqueles que esperam em Deus e no seu Filho Jesus, o apóstolo Pedro nos conclama: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Então, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A esperança para aquele que crê em Deus. Que você possa, meu irmão, meu amigo, meditar nesta palavra que não é nossa, mas nós respaldamos inteiramente
estudo que aqui nós fizemos nas Escrituras Sagradas, que dão, por muitas razões, motivos muitos, para que nós credibilizemos e para que nós coloquemos a nossa esperança em Deus.